Podemos ir. Tá pronta? Eu tô, não sei nem o que é. Eu tô pronta desde o início, que eu não sei o que é. Então bora, vai. Pode ir, Breno? 3, 2, 1. Valendo. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com Selena Doriana, a minha mames, tá? Hoje a gente vai bater um papo sobre a minha infância, sobre os 3 filhos que ela tem, como foi a educação, como era antigamente essa relação de treino durante a gravidez, se ela treinou ou não durante a gestação e algumas curiosidades a mais, algumas besteirinhas para vocês rirem aí do outro lado, tá bom? Gente, lembrando que eu tô na Berlinda, viu? Que eu vim saber disso agora. Então vamos lá. Deixa eu só olhar aqui uns pontos, mas eu vou apresentar ela primeiro, né, como filha. Selena, fisioterapeuta respiratória, a melhor fisio de Natal, trabalhando no Coisa de Valfredo filho. em UTI. Mas você é a melhor fisio. Onde ela chega, até os médicos gostam dela. Impressionante, viu? É um negócio assim, unanimidade. E mãe de 3 filhos, eu sou a mais velha, temos mais 2. Um de 20, E 8, E oito de e 8 de 20. 23, o mais novo. o caçulinha, o bebezinho, o branquinho. Ele é um mimadinho, Não, brincadeira. todos são ninhos, todos. Todos, né? São ninhos, ninhos. Certo. E o que mais? É isso. A melhor fiz de Natal, 3 filhos, formado em fisioterapia, já morou fora, foi em Campina. Morei 1 ano em Campinas, cursei na Unicamp, uma experiência muito boa quando solteira, né? Não imaginava nem ter Daira. Mas aí, graças a Deus que ela veio. Olha aí, graças a Deus para as grávidas. É verdade, fazendo diferença, né? Agregando valor em saúde aí com a parte de esporte e de atividade física para a gestante. Coisas que eu não tive, que eu gostaria muito de ter tido. Mas é isso, para frente. Pra frente, evolução, né? Conta um pouquinho mais, né? Você foi morar em Campina Grande, Campina? Campinas, São Paulo, né? Eu terminei o curso de fisioterapia e eu sempre me identifiquei com a área hospitalar. E aqui na época era muito embrionário, né? A questão do curso. Então eu me inscrevi para 2 universidades em Minas Gerais, na Unicamp em Campinas, e consegui junto com uma colega ir para Campinas. Então passei 1 ano lá, né? No hospital da Unicamp. E nesse período eu fiz o concurso do estado e quando passei, voltei, retornei à minha cidade, né? E aqui eu comecei meu serviço na área de saúde pública, até hoje, né? E assim, devo muito ao meu trabalho, aos meus sonhos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que pude criar os 3 filhos, né? Tendo Daira como primogênita. Olha, que maravilha, que presente que ela teve na vida. Teve logo Dara Guerra como primeira filha, hein? E claro, esqueceu do currículo de vó de Laurinha agora. É outra como desafio, né? Outro desafio na minha vida. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, que veio no momento certo, que eu vou ter tempo para a Laura, como eu não tive, dependendo, em detrimento do meu trabalho para os meus outros pros filhos, né? O tempo que eles necessitavam. Mas Faz a vida é parte. assim, faz parte. Faz parte. O tempo que tinha, a gente era bem unido. Mas graças a Deus estão bem criados e todos com sucesso na vida e sendo felizes, isso é o que importa. Tem uma coisa que eu ia falar agora, mas grávida esquece de tudo, né? Sim, lembrei. Coloca aí, gente, bem grande, que ela falou que ia se aposentar se eu engravidasse. Tem um vídeo gravado. Se ela se engravidar, eu me aposento. Engravidou, mesmo se a Arara não quiser, eu tô me aposentando no outro dia. E ele vai ter que me aguentar. Tá difícil, tá, olha, de resto essa aposentadoria, mas vai que vai sair. Não, essa aposentadoria sai agora em 2024. Olha, era esse Eu já tenho ano. 3 anos a mais de serviço, né? Já devia estar há 3 anos aposentada, mas agora vai sair. Esse estado é um sortudo ter essa mulher, porque ela faz tudo naquele Valfredo, nunca vi, viu? É a segunda casa. Mas vamos lá, né? Já apresentou essa mulher maravilhosa, vamos ver agora como foi descobrir a gestação, né? Darinha Guerra. Como foi, assim, a sensação? Você lembra de tudo? Lembro sim. Foi assim uma surpresa, assim uma preocupação que eu também sou muito tensa, eu sou muito preocupada com as coisas, eu sou uma pessoa muito terra e eu disse, meu Deus, e agora? Eu não era casada, namorava com meu marido. E nessa época tudo era muito diferente, né? Mas a gente já tinha uma relação bem sólida. E assim, foi surpresa porque eu tinha outros sonhos, né, em termos profissionais, de viajar, de conhecer outros países, de
avançar na minha profissão e eu não esperava. Mas Deus sabe o que faz, né? Porque a gente, quando engravida, que sabe que está, é um giro de 360 graus e assim, só para melhor. Realmente a gente passa a ter outros pensamentos, outros valores na vida que são muito importantes para o crescimento pessoal e espiritual também. Ah, você não programou, foi, Lixinha? Não programei, não programei. Quantos anos? Eu não sabia não, era que eu não Quantos programei. anos isso, hein? Rapaz, diga aí pro pessoal. Não programei não. Por quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Eu tinha 20? 23 anos. Mas eu fui mãe com 24. Olha aí, tá Olha, vendo? bem novinha, né? Mas é Era. isso mesmo. Mas é bom ser mãe jovem, viu? Também eu tive essa experiência, graças a Deus. Pula essa parte de ser mãe jovem. Pula, pula, pula então, pessoal. Brincadeira. Pegadinha do malandro, vamos lá. Quais foram as principais dificuldades que você teve comigo, né? Foi a primeira filha, um mundo novo, tudo se abrindo, pitaco de todo lado, porque nasce uma mãe, nasce um pitaqueiro do lado, né? Nasce uma culpa. Como é que foi esse... Não, essa parte de orientações, de pitaco, e sempre vai acontecer, porque as pessoas querem ajudar, quem já viveu, né? Uma gravidez, e primeira gravidez é sempre uma surpresa. Tudo a gente fica muito tensa, se preocupa não só com a gente, mas com o bebê. E assim, não foi diferente. Eu acho que de antes para agora isso aí não é diferente, não mudou. O que mudou hoje é em relação à perspectiva de vida, qualidade de vida, questão de orientação de saúde, promoção de saúde, que hoje a gente tem muito mais orientação do que antigamente. Antigamente existia um tabu até em relação às mães, mesmo com os filhos, sobre gravidez, não se falava tão abertamente como é hoje, que é muito melhor, né? O conhecimento está aí para quem quiser. E assim, as dificuldades foi mais pelo trabalho, eu já trabalhava na época e assim, tinha que correr, trabalhar, quem trabalha na saúde, trabalha de plantão. Então, assim, não tem um ritmo muito para se alimentar corretamente. A gente vivia muito em função do trabalho, tanto que ela vivia mais com o pai do que comigo, né? Logo que nasceu. O pai estudava nessa Ele época, né? estudava e assim, quando ela nasceu, como eu trabalhava de plantão, não era muito saudável estar com criança, então ela andava muito com meu esposo, ia para a faculdade, quando ele ia fazer prova, essas coisas. E eu tinha menos tempo com ela. É verdade. O pessoal, inclusive, abre um parêntese, aproveitava que Darinha estava lá na sala para dar umas coladas na prova. Mas, porque... exatamente. E os amigos diziam, Glenn, traga de volta essa menina, porque o professor ficava me olhando em vez de olhar o professor na prova. Olha, tá vendo? Mas a gravidez foi bem saudável, né? Bem saudável mesmo. O sofrimento que eu tive foi no parto mesmo, normal, de cada pessoa. Isso é intrínseco de cada um. Mas não tive problema, não. Foi uma gestação muito saudável, muito querida, muito bem-vinda. E assim, foi tudo de bom. Foi o início de maravilhas na minha vida. Foi a primeira e depois vieram os outros para complementar cada vez mais essa sensação, essa sensação de ser mãe, né? Esse amor que a gente não consegue definir, mas que tá aí, né? É um retrato da pessoa que é... Essa belezura aqui que vos fala. É bem diferente de mim, viu? É bem espontânea. Eu sou mais restrita, mas ela... É puxar Então, o pai, pessoal, viu? né? A responsabilidade, né? A gente fica um pouco mais com o pai e acaba nessa, né? Então, equilibrem aí, viu? Pra não, né? Brincadeira. Parto foi cesárea, né? Foi cesárea. Teve algum problema, alguma intercorrência? Não, teve intercorrência porque devido ao posicionamento dela, ela não conseguiu, né? Eu cheguei a dilatar os 10 centímetros, tive todo o trabalho, mas acho que ela estava dormindo nessa hora, não queria sair e tinha duplo circular de cordão. Então, assim, foi um parto para a mãe e eu acredito também para ela sofrido. Mas, graças a Deus, ela não teve problema nenhum depois que nasceu e foi, assim, só alegria para a gente, né? Eu lembro que o primeiro mês, todas as noites eu ia no berço dela, olhava e dizia, não, essa boneca não é minha, essa boneca não é minha. Meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Passava horas e horas olhando até Sou eu. a dormir. A boneca sou eu, xixi. Mas é uma sensação muito boa mesmo. Não sei, é de outro mundo. Eu vou colocar até uma foto minha aqui embaixo para vocês verem a boneca, pra vocês verem como era linda. Breno, coloca uma foto aí, vou lhe mandar, viu? Beleza. Os 3 foram cesárea, né, mãe? Todos três foram cesárea. Derek teve alguma coisa também? Não, o do meio foi o parto assim mais tranquilo, porque como eu sofri muito dela,
Eu falei que o próximo seria cesárea, mas que eu ia entrar em trabalho de parto, né, só que eu não queria, eu fiquei com trauma. E aí foi super tranquilo, eu não tive contração nenhuma, rompeu a bolsa, fui para o hospital e foi normal. Já o último, Hector, viu? O mais novo já É. chegou dando trabalho. esse aí já foi pré-termo, né? Ele nasceu um mês antes e assim, com risco na hora do parto, de realmente ele vir com algum problema. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele está aí lindo e maravilhoso, né? Deus sabe o que faz, tá lá sempre iluminando a gente. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente recebe em troca da Fala assim, a calma, vida. levanta a voz. É. muito parecido comigo, viu? Ele nesse Demais. quesito, viu? Ele é, assim, uma pessoa, né? Mãe, continuando, né? Quais foram as principais dificuldades que você teve para me criar, assim? Eu lembro que você falou muito sobre a amamentação, né? Que a gente não tinha tanta orientação como Orientação. hoje, tanta informação. Acho que você chegou a comentar que foram 2 meses de amamentação só, não chegou a fazer os 6 meses. Além da amamentação, posso falar também sobre isso, mas quais principais dificuldades você lembra, assim? Nossa, a primeira filha, foi difícil isso, aquilo? Então, uma das dificuldades que todo mundo fala é a questão de estar com ela, né? Eu tinha meu esposo, mas também a minha família me ajudou muito. A minha avó me ajudou muito, ficou uma semana comigo na primeira semana. A minha mãe ajudava, todo mundo ajudava. Então, isso aí não foi difícil. Difícil para mim foi a questão realmente do meu trabalho, que eu tive que voltar logo. E assim, o meu trabalho é muito estressante. E aí eu terminei com a questão do leite, né? Eu perdi, ela mamou pouco tempo. A dificuldade foi muito relacionada à minha ocupação, né? A questão do trabalho, dos turnos de trabalho que não batia muito com a amamentação. E também a questão da pouca orientação em relação à amamentação, né? Eu não tive problema para ela pegar, né, o peito, mas a minha auréola, o bico, ele feriu todo. Então era extremamente doloroso, tinha hora que sangrava e nessas horas a gente não tinha orientação. Eu lembro que eu ia lá para o muro por trás da minha casa para tomar sol, colocava só já a mama no sol para cicatrizar mesmo, porque chegou a ferir. Então assim, era muito doloroso, mas assim, tem um momento que eu não esqueço até hoje, que é muito lindo, quando o filho está mamando, que olha para você, você vai ver isso. Ah, meu Deus! A dor desaparece, você vai ver quando Laurinha estiver mamando e olhando para você, Se gente. você morder, viu, bicho? Você não lembra mais de ferida, não lembra mais de ulceração, não lembra de nada. Só lembra daquele prazer. É muito bom mesmo. Acho que Inclusive, é uma coisa que eu tenho que ler ainda, que eu não li muito pouco sobre amamentação. As consultoras aí, viu? Falem sobre aí. Deixa no comentário se esse negócio de sol é verdade, né? Que às vezes as coisas isso é, mudam, né? é cultural da minha época, né? Tanto a questão do açúcar também. Ah, que tem que comer doce, porque a gente sabe que não é por aí. Mas existia toda essa questão cultural e que eu vivi Vive. tudo isso e que meus filhos estão aí, né? A pé de troncos e barrancos, desafio, mas também teve muitos acertos. Teve muitos acertos, é tanto que Mulher estamos adora um todos docinho, aí. né? Botou logo dizendo que para aumentar tem que comer um docinho. É, Olha, que coisa boa. não é assim, né? Minha formiguinha. Então, além da amamentação, teve mais alguma outra coisa? Não, eu acho que as dificuldades maiores foram em relação ao trabalho Trocar de e a fralda, tudo amamentação. bem, Não, tudo dá tranquilo, banho. Meu Deus, eu tranquilo. fico imaginando dar banho em Laura, eu fico logo nervosa. Um negócio bem pequenininho, ai, escorrega. Não, a minha preocupação logo no início com Daira era a questão da moleira. Isso eu tinha uma preocupação muito grande, porque é uma região muito frágil, né, no bebê. E isso era uma preocupação. Eu não via a hora de fechar, de dar aquele crescimento para que eu ficasse mais segura. Essa era a minha preocupação maior. A questão do engasgo, que eu tinha muita preocupação, Eu e a também. questão da moleira, né? Porque é muito frágil essa região e é uma área nobre, né? Do corpo humano. Então, a minha preocupação era essa em relação. Tenho que aprender sobre a desengaço também, morro de medo. E eu fico meio Existem as nervosa. manobras, né, que toda mãe deve saber, Vou estudar. que isso é segurança, né? Não sufoca, assim, é importante a gente saber.
Como é que foi se recuperar da cesárea? Foi rápido? Foi difícil? Não, Foram 30 dias lá não, foi não. Foi sofridos? super tranquilo. Eu não sei, eu acredito que eu tenho um passado de atleta, né? Eu pratiquei muito esporte, pratiquei vôlei, handebol, muitos esportes. Então, assim, o pós-operatório foi super tranquilo, né? Com 24 horas eu andava. Talvez pela até a profissão que eu sou fisioterapeuta, eu também trabalho com a parte de movimento, de funcionalidade, capacidade funcional. Então, restabelecer, eu sei o quanto o movimento é importante. Então, isso eu não tive preocupação com nenhum deles. Bota aqui embaixo, por favor. Quanto o movimento é importante. Que frase Exatamente. O linda. quanto o movimento é importante, né? Independência funcional, então, para isso eu não tive problema, de jeito nenhum, né? Eu já tinha isso aí, eu já tinha um conhecimento, eu vivenciava isso, eu sabia do benefício do esporte, da atividade física, da atividade da vida diária mesmo na gestação. Então, isso aí eu não tive problema nenhum. Andei logo, necessidades fisiológicas normais logo, isso aí não foi problema para Até mim. porque não dava para ficar com muito mimimi, né? Que nem o povo faz hoje, né? Ai, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. A gente tem que trabalhar. A gente é outro, né? Como se eu fosse antigamente. Eu fosse a mãe, mas tudo bem. Né? Tem que Mas trabalhar, tem que fazer as coisas. Não tinha, né, mãe? não tinha isso, mas eu acho que vai A muito do enfermeira, a perfil. babá, a folguista, tal, lá, não tinha, né? Tinha Não que tinha, é fazer. muito do perfil de cada um, né? Então eu sempre fui muito ativa. Na verdade, o meu sonho não era ser fisioterapeuta, era ser bailarina, que eu gosto muito de dança, mas sempre foi movimento. Então, assim, como eu não pude, eu corri para fisioterapia, que também eu me encontrei nessa profissão. Então, assim, tranquilo. Aproveitando o gancho do movimento, do exercício aí, como era antigamente a relação de gravidez e treino? Na sua época, a mulherada treinava na gestação? Não, Pelo menos fazia uma hidroginástica? Tinha alguma assim, indicação? Você não, escutou de um não, médico? Vai lá, faz uma hidroginástica, dá uma não. caminhadinha, porque caminhadinha é o de Não, prática. eu acho que não existia, eu acho não existia, né? Essa indicação, essa orientação. Era uma orientação mais para a questão de descanso mesmo, de repouso, né? Quando a gente sabe que a atividade física, a caminhada, a natação, tudo isso é muito bom, mas eu, pelo menos, eu não via, não tinha essas orientações. E a gente seguia muito a orientação dos pais, dos avós, o que tinha que fazer. Atividade física nenhuma eu fiz, eu posso dizer que eu fui sedentária realmente em todas as minhas gestações. Só que se movimentava muito no Só que eu trabalho, movimentava né? muito no trabalho, no dia a dia, que a gente sabe que isso não é uma atividade física, né? Tem uma conotação totalmente diferente. Mas em nenhum momento eu tive, não. E eu acho que talvez, se tivesse, era uma coisa muito mais elitizada, uma coisa muito mais restrita, não para a população no geral. E Como eu é não fiz. importante, né, a gente evoluir nesses quesitos, nesse ponto. E aquilo que eu digo, né? Não prestar atenção muito nos pitaqueiros e ficar muito atenta ao que o pessoal antigo fala. Por exemplo, minha vovó disse que eu não podia mais tomar banho de mar, porque pra onda não bater na barriga, tá certo, vó. Eu não vou mais tomar banho de mar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Claro que é com muito amor que ela fala isso, com muito cuidado. Mas a ciência evolui e a gente sabe hoje que o treino para gestante é super benéfico, é um fator que supera os riscos. A gente tem as contraindicações absolutas, relativas, a gente tem sinais e sintomas se caso a mulher precise parar de treinar. Então, não dá para você simplesmente recomendar o repouso porque vai causar um aborto espontâneo. Não dá mais para a gente viver nisso. Na época da minha mãe, infelizmente, ela passou pelas 3 gestações de forma É, sedentária, né? Até com ex ainda foi, né? foi. Agora, com Hector já foi outra conotação, outro cenário, porque realmente eu tive uma gravidez de risco, e aí sim, eu tinha que ter um repouso, né? Foi diferente, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu estava até conversando com a médica, a gente tem que entender esse tipo de repouso que você faria. Pô, eu estou com uma aluna também que está com um quadro bem complicado, já passou até por uma cirurgia, mas a médica liberou para exercícios mais leves. E ela faz exercício em casa e sempre sentadinha, com faixa elástica, nada que utilize muito assoalho pélvico, nada que force muito essa região de membros inferiores, já que ela precisa ficar mais em repouso, digamos assim, mas ela não para totalmente. Então, É. é todo esse relacionamento com o médico, essa conversa, realmente adaptar o treino. Realmente fazer uma adaptação, porque a gente vê muita coisa aí. Ah, vou adaptar o exercício no CrossFit. Não tem nada de adaptação, gente.
Então, isso realmente tem que ter um olhar mais criterioso. Talvez com o Hector fosse o caso, você ficar fazendo exercício sentada, faixa elástica,zinha, coisa Mas bem realmente mais eu leve, não né? tive essa orientação em relação a isso. Das três eu não tive, né? E eu já tenho 33 anos, né, É, mãe? Já tem um tempinho já ainda. tem muito tempo, tudo mudou muito, né? Realmente essas orientações, o conhecimento, a questão da informação, conhecimento na internet. Tá muito para quem quiser mesmo conhecimento, não só informação não, conhecimento mesmo. Aproveita e faz o merchan da filha, né, amor? Brincadeira. Mas sobre o meu trabalho, né? Como é que você vê o meu trabalho de exercício físico para gestante? Muitas mulheres ainda se assustam, ficam, ai caramba, será que não é perigoso? Como é que você vê essa área que eu escolhi? Como é que Não, você eu percebe isso? acho fantástico. Inclusive, eu já acompanhei Dara em algumas atividades, alguns workshops que ela faz. E eu fico impressionada, que eu não acredito que aquela mãe já tem um menino com 6 meses e está com aquele corpo, porque a gente precisa se sentir bem, né? Na gestação a gente se acha plena. Eu me achava muito bonita na gravidez, com aqueles seios fartos, aquele cabelo bonito, né? Eu acho que a questão de carregar um outro, né, já deixa você mais bonita, né, espiritualmente de todas as formas. Mas é muito importante para você manter a sua qualidade de vida, né? Se sentir bem pós gestação, fisicamente você mostrar realmente que você é saudável, é saúde. Então a gente procura saúde e qualidade de vida. E o foco hoje da qualidade de vida, ele está muito em evidência. Na minha época, a gente não pensava nisso. A gente pensava muito em trabalhar, trabalhar e repousar e trabalhar. Hoje, não. A gente trabalha, mas a gente tem qualidade de vida, já tem essa perspectiva. Então, a atividade física, de uma forma sistematizada, como é o educador físico, personal, de forma sistematizada, planejada, com foco em desfechos positivos, ele é fantástico. Assim, realmente eu não tive, mas eu tenho hoje a oportunidade de acompanhar o trabalho da minha filha e eu fico encantada. Tanto como profissão da fisioterapia, como mãe, né? E ela sempre, sempre disse que queria ser educadora física, sempre. Não tinha outro curso quando que na época era vestibular, e ela sempre teve a certeza do que ela queria fazer. Eu acho que no decorrer da experiência profissional ela descobriu aonde ela hoje se realiza, né? E hoje ela vai ter a experiência das alunas, agora ela vai ser mãe. E isso vai trazer muito mais pontos positivos, eu acho que para agregar mais valor ainda ao trabalho que ela faz. Além da teoria, vem a prática Vem a agora. prática agora. Mas fala bonito demais, fala, não, esse povo que é fisioterapeuta, né? Fala bonito assim, vou aprender com ela. Melhor merchan aí, ó. Compre, inclusive, né? E tá aí, estamos em uma condição especial do Dia das Mães. Compre pra você que vai ser mãe, pra você que está no pós-parto. Vamos continuar aqui. Ai, gente, fico muito feliz com essa evolução em relação ao exercício. Que nós de educação física também somos da área da saúde, muitos ainda acham que não, mas a gente luta já pela prevenção de diversas doenças, de comorbidades, então eu vejo como uma área excelente para todos os públicos e inclusive para nichar como os médicos, trabalhar com hipertenso, com os idosos, com os adolescentes, com as grávidas, é uma área imensa e que só tem a crescer. E as minhas gravidinhas que me aguardem mais, que já alcançamos 14 países, vamos conquistar o mundo. Muito bem. Olha, eu acredito assim, que quando a gente faz o bem, né? E eu não estou falando só o bem como uma questão de humanização, mas eu estou falando bem de uma coisa concreta, né? Atividade física é saúde, é como eu disse há pouco tempo, é qualidade de vida. E a gente tem isso na mão. E agregar valor em saúde hoje é fazer a diferença. É você ter o melhor resultado e não desperdiçar. Quando eu falo desperdiçar, não desperdiçar tempo, não desperdiçar em termos de atitudes negativas, mas encarar, né? Uma coisa que você sabe que vai trazer bem. Não só para você, mas o bebê que você carrega, né? Que já nasce quase pulando, eu acho. Porque eu vejo os meninos das alunas dessas, meu Deus, não acredito não. Já, parece que já nasce até com um computadorzinho na cabeça, né? É tudo muito acelerado, movimento muito rápido. E isso é saúde, gente.
É muito bom, é muito bonito. Eu encontrar, ver essa evolução, não é porque é minha filha, eu estou falando no geral da atividade física, né? Que é uma promoção de saúde. Mas é verdade, eu li um artigo esses dias que eles avaliaram crianças de mães que treinavam e que não treinavam. E esses bebês de mães que treinavam, eles passaram de 5 testes motores, 4 mais positivos do que das mães sedentárias. Então, eles se mexiam mais rápido, eles tinham essa competência motora mais rápido do que das mães sedentárias. Ou Eu seja, acredito. isso predispõe uma criança que vai querer se movimentar mais, que vai querer se engajar no esporte, algo do tipo. Bem legal. Eu acredito Laura que vai sim. nascer atleta já, então. É, por isso que eu estou me preparando. Já entrei no Pilates também para sobrecarregar. Porque como eu era sedentária, então eu tenho que começar, né? Foi um parto para essa mulher começar. Levei ela para treinar comigo um tempo, ela conseguiu ir para uma academia, mas depois, né, mãe? É, difícil, difícil. Eu sei que sempre a desculpa era o trabalho, mas depois eu fui me organizando Era melhor. desculpa, né? É, a gente termina vendo que você pode organizar assim em seu tempo. Mesmo que você trabalhe na saúde com plantão, atrás de plantão, mas tem um tempozinho para a gente melhorar a qualidade de vida. Isso eu aprendi também com alguns colegas bem mais jovens do que eu, que eles têm um foco muito na qualidade de vida. Muito bem. E aquilo que eu digo para vocês, treinar 20 minutos ou treinar 30 é melhor do que não treinar. Treinar 2 vezes na semana é melhor do que não treinar. Fazer algum esporte que você gosta é melhor do que ficar em casa sentado com a busanfa no sofá, viu? Gente, Então, aí tem que pensar, a gente tem que pensar no futuro, né? Então, o futuro eu já vou ser avó. Então, a gente tem que ser, eu quero ser uma avó saudável, E né? já, viu? Disposta que acompanhe minha neta, porque eu quero ver minha neta crescer por muitos anos. Então, vamos cuidar agora, viu? Muito bem. Enquanto é cedo. Vamos cuidar agora. Clica aqui no link abaixo, compra o seu plano anual, que já vem com a nutrição inclusa, viu? 2 reuniões comigo, olha aí, também fazendo mais chance. Essa questão da nutrição também é fundamental, gente. Muito importante essas orientações, né? A gente comer realmente que serve para a gente, para a nossa saúde, que dá energia, que dá disposição, que estimula a questão cerebral do cognitivo da gente. É muito importante. Nós vamos falar Já disso, começar tá nem a aqui mexer. nessa, mas vamos falar de alimentação, né? Menina, é engraçado demais, porque antigamente, gente, claro que nem tudo que antigamente era feito a gente precisa passar adiante, né? Porque a gente melhora a educação, mas teve uma época que eu comia de tudo, né, mãe? Comia tudo, tudo que pudesse pela frente. Aí teve uma época que você vai crescendo, vai ficando mais chatinho, não quer comer quase nada, né? E aí já mais velha. E eu não almoçava, não gostava de almoçar. E o pai dizia, só vai lanchar depois que almoçar. E eu dizia, eu não quero, não sei o quê, bababá, e não comia. Depois eu passava a tardinha, bichinho, morrendo de fome. Aí depois comia o jantar todo, porque tava com fome, né? É aquela coisa, o tempero é a fome. Mas teve uma época também, antes disso, que eu disse lá em casa, a gente tinha umas galinhas, né, mãe? Você lembra, né? Ganso, galinha. E eu, muito inteligente, eu comecei a dar o almoço para as galinhas. Todo mundo saía da mesa, eu ficava só mexendo na comida, ia lá para as galinhas, tchá, 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 tchá. Comi todinho. Exatamente. Isso para dizer que ela comia. Aí eu podia fazer meu lanchinho. Ou quando ia pra casa de vovó, que o pai ficava doido, vovó dava leitinho pra gente. Menino, não pode dar leite pra ela, não sei o que, tem que deixar ela comer pra esperar. Mas é isso, era engraçado essa questão da alimentação. Hoje eu vejo que é uma preocupação e um problema muito grande na vida de muitas mães, né? Porque os filhos não comem, e aí acabam comendo besteira demais, e a mãe fica, mas ele só come isso. Mas assim, você é a mãe e ele é o pai. Ela é a criança, você é o responsável. Por mais difícil que seja, quem tem que comandar, quem tem que direcionar são vocês. São os Não pais, dá pra você realmente. ceder toda hora a uma besteira. Ah, eu quero picolé, eu quero um biscoito, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acredito, pela informação de hoje, o conhecimento que se tem, as mães estão bem mais preocupadas com isso. Hoje você, apesar de a gente ver um cenário assim, em muitos aspectos devastador para algumas situações, no meu ponto de vista, hoje a questão da mãe está muito melhor em relação à alimentação do filho, porque estão mais preocupadas realmente com a questão da fruta, do que é natural, de produtos mais orgânicos do que antigamente, né? Antigamente não tinha esse cuidado todo, é tanto que eu me considero que eu não fui uma mãe tão cuidadosa em relação à alimentação. Quem cuidava mais era meu marido, que estava mais tempo com ela do que comigo.
Mas eu acho que hoje a gente realmente avançou nesse sentido da nutrição, do conhecimento, de cuidar do bebê, de cuidar da alimentação natural. Eu acho que a gente está bem na frente da época que eu vivi, bem melhor. Avançou, mas em muitos casos a gente tem informação, mas acaba não fazendo, né? E hoje, ao contrário do que eu vivia na rua, né? A gente brincava de tudo, de bola, brincava com os Criança não meninos. tem isso hoje, é Hoje, verdade. É. então, associa muitas vezes uma má alimentação com uma vida muito sedentária, né? Muito De sedentária, videogame, de de fast food, celular, de também fast tem, food. isso é fast food, mas tem o conhecimento, né? A informação, gente, ela chega, vai embora, mas o conhecimento não, ele vem e ele fica. Então, assim, absorver a questão do conhecimento, do que é bom, do que é saudável, que nutre o bebê, isso é muito importante. Então, eu acho que nesse ponto, para quem quer, isso avançou, Eu né? lembro que na minha época, refrigerante era final de semana. Exatamente. Biscoito era não sei quando. Não era uma coisa assim, livrado, vamos comer aqui. Não, não é assim não. Hoje, esses alimentos não nutritivos substituem muitas vezes a refeição. É tanto que lá em casa, os três, pouco tomam, eles gostam muito de suco de fruta, muito de suco de fruta. Refrigerante é uma vez perdida, né? Uma vez perdida. Aproveitando, né? Já que esse bate-papo engajou aí, como é que você vê a educação dos seus 3 filhos, mãe? Você acha que foi diferente? É, claro que a gente passou pelo primeiro, tem um aprendizado, óbvio, melhora algumas coisas, mas você acha que foi muito diferente me criar até criar o último, essa relação de educação, de paciência, de todas as dificuldades? Você acha que foi muito diferente? Não, questão da educação não foi diferente, é uma base só para todos. O que muda é a individualidade de cada um, como cada um recebe as informações, a questão educacional dos pais. Mas eu acho que a base foi uma só para todos, foi igual para todos, né? E aí cada um dentro da sua experiência de vida, mesmo criança e adolescente, vai traçando o seu caminho, né? Mas a educação acho que não foi difícil, a gente sempre teve um olhar, tanto o pai dela como eu, que educação é primordial na vida, né? Por mais que você não tenha condições, vamos dizer, condições financeiras, mas se você tem educação, você tem tudo na vida, porque você tem a chance de evoluir, né? Seja profissionalmente, seja como pessoa, educação é a base. Então, acho que a base para os três foi do mesmo jeito. É tanto que hoje eu tenho 3 filhos que eu posso dizer que eu sou sortuda. Todos 3 passaram no primeiro vestibular, no primeiro Enem, tudo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos estão formados, aliás, o mais novo está se formando agora, e todos já traçaram o seu caminho, né? Tem sucesso na vida profissional, na vida pessoal, acho que isso é a base. A beleza Então, veio acho. mais pra primeira, tá? Veio mais pra mim. Puxei o nariz dela, mentira, foi cirurgia. Mas é isso, não acho que não foi difícil nesse ponto, não, porque a gente tinha o mesmo pensamento, tanto o pai como eu, que o primordial para a gente era a educação dos filhos, né? E eu lembro muito bem, né? Da minha época, adolescente, a gente sempre estudou em escola particular, em escolas boas aqui em Natal, muito boas. É, eu tive um aporte do esporte, então eu recebi bolsa, que hoje eu não sei nem se isso existe mais, mas eu também recebi a bolsa. E meus pais sempre priorizaram muito isso, a educação. A gente não teve muito luxo, não, mas a educação sempre foi em primeiro lugar, saúde e, E todos faziam esporte, e todos né? faziam A gente esporte. sempre estimulou também a parte do esporte, né? Tanto a educação como o esporte. Todos eles fizeram esporte, era muito bom, porque o esporte ele já traz um outro também, um outro prisma de vida, de qualidade de vida, do que é saudável, né? De você se sentir bem, capaz. Isso é muito bom. Trabalha a disciplina, a parte de Isso. sociabilidade com o outro, de saber perder. O esporte traz Trabalhar em muita coisa. equipe, em conjunto, conseguir as coisas juntos, isso é muito importante. Então, eu acho que essa parte aí a gente não teve muito problema, não. Foi Tanto quando eu tranquilo. comecei a educação física, eu queria trabalhar com ginástica. Eu tinha certeza que eu ia ser professora de ginástica. Ia trabalhar com criança. Desisti no primeiro momento. Não dá certo. Não dá certo. A ginástica é maravilhosa, mas com criança, assim, realmente é um desafio enorme. Tem que ter um coração bom para segurar ali a onda. Ainda mais quando os pais assistem, hein? Quando os pais assistem a criança, gente, então você quer mãe, você quer pai, não vá assistir não, seu filho, viu? Saiam então
Não fique Não, dando eu vou opinião. dar um conselho diferente, porque o pai sempre acompanhou Daira nos campeonatos. Nas competições, ele ia nas Nas competições, não nos competições, treinos. porque ela era atleta de ginástica Olímpica, olímpica. artística. E eu, como era fisioterapeuta, eu tinha muito medo de trauma, essas coisas, então eu nunca ia, né? E no dia que eu fui, eu me arrependi, porque ela ficou nervosa. Eu nunca tinha ido, então a apresentação dela não foi muito boa. Mas, portanto, eu aconselho que vocês puderem participar, assistam Das desde o primeiro, competições. das competições, Não dos viu? treinos. Porque vale a pena. Eu sinto falta disso, viu? Mas é muito bom. Mas pelo menos o pai acompanhava tudo dela. É porque a ginástica é um pouquinho, né? É mais sozinha, ali você tá no você e o aparelho, aí eu realmente ficava mais nervosa. Não, Mas e é os saltos, isso. né? Os saltos não é para todo mundo, não. Vai assistir aqueles saltos a vivo e a cores. Não. Ao vivo e a cores. A cores dá não. Eu acho que eu vou ser assim, meu Deus. Acho que chegamos aqui sobre essas questões de treino, falando sobre amamentação, dificuldades. Sim, você acha que é difícil? Você acha que é muito diferente? É, Foi diferente criar um filho antigamente e um hoje? Você acha que Eu acho. Eu acho que antes, decorrência, sempre foi tudo muito corrido, mas hoje eu acho que essa correria para você ser sempre o primeiro, para você ter sucesso, para você. É uma cobrança muito grande que isso termina levando a um desgaste, né? E eu acho que esse desgaste você perde muito dos momentos mais simples de você estar com sua família, né? Eu sou da saúde, eu sei que o profissional de saúde trabalha muito, e assim, plantão, às vezes tem gente que trabalha plantão noturno, eu não trabalho. Mas isso é uma das coisas que eu mais hoje eu penso e digo para mim mesma, se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente na minha vida, eu teria deixado mais tempo para os meus filhos. Porque eles cresceram de uma forma tão rápida e eu, intertida no trabalho, você termina perdendo momentos que são assim cruciais. Eu digo hoje, meu Deus, como eu queria naquela época ter momentos gravados dos meus filhos pequenos correndo, como hoje todo mundo grava, né? Grava, tem aquele, eu posso recordar. E assim, o pai dela, eu acho que é muito mais feliz nesse ponto, porque viveu muito mais intensamente com os meninos do que eu. Mas era a única coisa que eu gostaria de ter. Que eu acho que hoje a educação, nesse ponto, ela é mais difícil. Porque a cobrança para os pais, a cobrança profissional, ela é muito maior. O mercado exige muito. E aí você tem que se dedicar muito ao trabalho e às vezes você deixa de lado as coisas que são mais importantes para você. Não estou dizendo que o trabalho não é, mas a família sempre será muito mais importante. E viver cada momento, o crescimento dos filhos é importantíssimo, muito bom. e tudo que vale a pena dá trabalho, né? É, Relacionamento dá é trabalho, verdade. filho dá trabalho, trabalhar dá trabalho. É verdade. Aí agora eu vou me aposentar e vou cuidar de Laura. Olha aí, ela falou que vai se aposentar, viu? 2024, anotem aí, eu vou Laurinha. puxar esse vídeo lá de trás. Mas é verdade. Vou descontar, vou pagar o que eu devo a Daira com Laurinha. Mas é verdade. E eu posso falar pela educação física, que eu tô na área há um bom tempo, me formei em 2012. E eu sou da época que estagiário recebia R$3,50. Gravem aí, R$3,50. Vocês que já entram numa academia de porte grande, super cheia de modalidade, com várias opções. Calma, viu? Não joga a toalha pra cima muito rápido, não, porque vocês já começaram muito bem. Eu comecei na academiazinha lá de bairro, peso enferrujado, sem ar-condicionado, recebendo R$3,50. Antes de receber R$3,50, eu não recebia nada. Eu pagava para trabalhar, porque você tem um custo de passagem. Trabalhava de 6 às 10 da noite, muito longe, voltava de ônibus. Às vezes esqueci a bicicleta na academia. Ai, meu Deus. Essa academia já era um pouquinho mais perto de casa e eu ia de bicicleta, gente. E certas vezes, né? Porque assim, Selena Doriana me deu um pouquinho da genética dela, que ela também esquece o carro no Valfredo, viu? Vamos deixar claro aqui que não é só culpa minha. Eu ia trabalhar de bicicleta e pedia carona, uma amiga minha. Me dá carona que eu estou a pé. E a bicicleta estava lá. Teve um dia que eu esqueci, passou 2 dias sem a bicicleta, dizendo, eu passo pela bicicleta na academia e dizia, essa bicicleta parece lá de casa, ó.
É verdade. E era a bicicleta lá de casa, até eu me dar conta. Então isso acontece, já voltei a pé também, deixei a bicicleta lá. Então assim, a minha vida, né, você vê que foi de muita batalha, desde eu comigo mesma. Mas sempre foi assim, gente. Desde criança sempre foi assim, espivitada, danada, viu? Assim, bem focada nas coisas. É aquilo ali que eu quero e pronto. Graças a Deus, viu? Graças a É Deus e verdade. só tenho orgulho. Mas isso é, sempre corri atrás, sempre Sempre. quis fazer a diferença. E com gestantes foi assim. Trabalhava com outros públicos, emagrecimento, hipertrofia, saí da academia de bairro até chegar na academia, a maior academia de Natal. E no dia que eu peguei a primeira grávida, comecei a estudar, eu disse, eu vou ser diferente, eu vou ser uma referência nessa área. Minha aluna uma vez me lembrou sobre isso. E teve uma conversa que eu tive com ela, fez, você me falou isso, eu disse, eu vou ser referência. E hoje já somos quase 300 grávidas sendo atendidas aí no online e no presencial. E agora estou passando por toda a prática, Todo o processo, é todo o verdade. processo. Então isso só engrandece, né, minha filha? Só É. melhora, porque a experiência é vivida, né? Uma coisa é você ver os outros, outra coisa é você passar pela própria experiência. É verdade. Sim, mas a gente quer saber, né? O que Daia vai passar que a senhora passou com ela? Sim, é verdade, é verdade. Vamos passar, mas né, só a parte da adolescência, porque eu sempre fui uma criança muito calma, não ia com ninguém, tá, gente? Quando eu era criancinha, só ia com maninha, painha, menina lá de casa, não gostava de muito papo, não era mãe, nem no Era braço uma de criança, ninguém. era uma criança que assim, ela brincava muito bem sozinha, né? Não gostava muito de, não é nem dividir as coisas, mas acho que é porque ela se acostumou. Eu não tive problema com Daira para dormir, porque sempre foi dorminhoca, sempre dormiu, né? É porque O sabia que eu ia grande trabalhar proble- muito e ia dormir depois, É o entendeu? grande problema que eu vi, que eu passei assim, que ela vai passar, que Deus queira que ela não passe, é a questão da alimentação. Porque ela não era muito fácil para a alimentação, não, viu? Ela veio comer, acho que, verdura já bem grandinha, ela não comia quando criança, a gente insistia, não dava. O problema maior que eu passei com ela foi a questão da alimentação, porque é muito ruim você querer que a criança come e a criança não quer comer nada. É triste, é um estresse tremendo. Mas sono eu não passei, porque ela, quando dormia, acordava 5 horas da manhã. Escutando ela, É muito escuto, viu? tranquila em relação a isso. Agora, a alimentação foi dureza. Dureza e, assim, também a atividade, né? Você tem que estar correndo o tempo todo. Ela já levou choque, né? A gente na tomada querendo botar as coisinhas lá. Então, assim, eu espero que ela não passe por isso, né? Espero. Também gostava muito de fugir de casa. Eu morava no. Isso era um problema. Eu morava no satélite, tinha um portãozinho pequeno, tinha uma brechinha. De vez em quando eu acordava, a vizinha já chamando ela no meio da rua, ia para casa da vizinha. Então, assim, essa parte de fugir era um problema com ela. Realmente. Então, a gente encerra aqui agora, viu? Mas. Não, mas o Thiago falou que vai comprar aquele negócio que bota nos cachorros, que prende no pai, prende na menina, pra mim não andar assim e ele ficar sempre segurando. Meu amigo. Não, Mas não não tem precisa, não precisa, não precisa disso. Porque se essa menina vier, como ela chuta, ela vai vir igual a mãe. Saudável, minha filha, Ela vai vir graças a igual mãe, Deus, aqui, ó, graças a pá, pá, Deus. pá, pá, pá. É. Pois então vai ser bom, Ativa. porque eu era assim no início, né, quieta. O Tiago também era quieto. Então acho que só o problema vai ser a adolescência mesmo, né? Vamos É, preparar. adolescência, eu acho melhor a gente cortar por aqui. Brincadeira, gente, não foi isso tudo, não. Mas é isso. E eu queria agradecer, né? Eu não sabia desse meu príncipe, foi um presente estar com minha filha hoje falando um pouco sobre isso. A gente não tem muito esses momentos, tanto pelo meu trabalho como pelo trabalho dela. Mas é um presente de Deus, é um presente da minha vida com a construção com meu marido e toda a minha família. Vê-la desse jeito, vê-la mãe, é uma coisa acho que toda mãe quer ver. Minha mãe disse que é muito melhor ser vó do que ser mãe, que o amor ainda é muito infinito, que não sabe nem explicar como, então eu espero viver essa experiência, né? Eu sei que ela é saudável, eu sei que ela vai ficar linda e maravilhosa, não vai ficar como eu quando grávida, que depois que tive menino, fiquei há uma luta para perder peso, não vai, graças a Deus vai ficar assim, saudável. E Laurinha, se Deus quiser, ela vai ter um bom parto. Amém. E ela vem bem saudável, para que a vida continue, né? Com essa perspectiva de saúde, de bem-estar, de união, de família, né? Ela está construindo a família dela também.
E assim, é um presente. Muito obrigada, minha filha, por esse momento que eu não sabia. Vai poder ter gravado isso pra sempre. É, vou gravar pela primeira vez, é mesmo. Bate! É mesmo, vou ter um ó, bem grandinho, mas é filha dela. Não aguento não, por isso que todo mundo gosta dela, tá vendo? Valeu, menina. Que massa, agora... Ai, meu Deus. Pronto, gente, obrigada. Tá chorando. Mas, gente, terminamos aqui agora a nossa entrevista com a fisioterapeuta, minha mãe, Selena Doriana. Espero que vocês tenham gostado dessa risada toda. E é isso. É. Treine durante a gestação, não é isso, mãe? É isso mesmo. Gente, feliz Dia das Mães para todas, viu? Feliz Dia das Mães. Um domingo muito da minha abençoado. mãe e meu agora, grávida de Laurinha. Um beijo. Aproveitem o dia de vocês e agarrem os filhos de vocês. Eu tenho certeza Tchau, que vão gente. ser bem felizes com Laurinha. Muito, muito feliz.